39 livros, milhares de anos de história. 39 livros, milhares de anos de história. Impérios que surgiram do pó e desapareceram nas areias do tempo. O Antigo Testamento não é apenas um conjunto de textos religiosos, é a crônica mais detalhada da humanidade, narrando a ascensão de reis, a queda de nações e uma promessa que atravessou milênios, de um jardim perfeito a um mundo quebrado. Esta é a linha do tempo completa da maior história já contada. Tudo começa no princípio, com a ordem surgindo do caos absoluto. O Criador forma o homem e a mulher, Adão e Eva, para governarem a terra, vivendo em uma conexão perfeita no Jardim do Éden. Mas a liberdade tem um preço alto. A desobediência quebra essa conexão e a humanidade é expulsa do paraíso. O que se segue é uma espiral de decadência rápida. O mundo se torna tão violento que um reinício global é necessário através do dilúvio. Apenas Noé e sua família sobrevivem para recomeçar, mas o orgulho humano retorna, tentando tocar os céus com a Torre de Babel, resultando na confusão das línguas e na dispersão das nações. É neste momento que a estratégia divina muda. Em vez de lidar com toda a humanidade de uma vez, o foco se volta para um único homem, Abraão. Ele é chamado para deixar sua terra com uma promessa impossível de que ele, um idoso sem filhos, daria origem a uma grande nação. Abraão gera Isaque, que gera Jacó. Jacó tem seu nome mudado para Israel, e seus 12 filhos se tornam os patriarcas das 12 tribos. Porém, uma traição familiar leva José, um dos filhos mais jovens, a ser vendido como escravo para o Egito. O que parecia o fim, era o plano. José ascende ao poder, torna-se governador do Egito e salva sua família da fome. Os israelitas agora vivem no Egito, protegidos e prósperos. Mas a hospitalidade não duraria para sempre. 400 anos se passam. Aquela família de 70 pessoas se tornou uma nação numerosa, mas agora vivem sob o chicote da escravidão egípcia. O clamor deles é ouvido e surge Moisés. O confronto que se segue entre Moisés e Faraó não é apenas político. É uma guerra espiritual. As 10 pragas devastam o império mais poderoso da terra, o Nilo vira sangue, a escuridão cobre o sol e a morte visita os primogênitos. Faraó finalmente cede. A libertação é marcada pela travessia do Mar Vermelho, um dos momentos mais icônicos da história, onde o impossível acontece e o povo passa pés enxutos, enquanto o exército egípcio é engolido pelas águas. No deserto aos pés do Monte Sinai, uma aliança é firmada. Eles recebem a lei e os 10 mandamentos. Deus não habita mais distante, mas no tabernáculo, no centro do acampamento. Contudo, o medo paralisa aquela geração. Por duvidarem da promessa de conquista, eles são condenados a vagar pelo deserto por 40 anos, até que toda a velha geração morra. Sob a liderança de Josué, a nova geração finalmente cruza o rio Jordão. As muralhas de Jericó caem e a terra de Canaã é conquistada. Mas após a morte de Josué, Israel entra em um ciclo terrível e sangrento, conhecido como a Era dos Juízes. Sem um rei, cada um fazia o que achava certo. O povo pecava, era escravizado por inimigos, clamava por socorro e Deus levantava um libertador, como Sansão, Gideão ou Débora. Mas a paz nunca durava. Cansados da instabilidade, o povo exige um rei, querendo ser igual às outras nações. Saul é o primeiro escolhido, mas seu coração se corrompe pelo poder e ciúme. Então surge o improvável Davi, um pastor de ovelhas, poeta e guerreiro que derrota o gigante Golias e unifica as tribos. Davi conquista Jerusalém e estabelece o reino de ouro de Israel. Seu filho, Salomão, leva a nação ao seu apogeu econômico e cultural, construindo o Templo de Jerusalém, um lugar fixo para a presença de Deus, mas a glória atrai a queda. Após a morte de Salomão, uma guerra civil rasga um mapa ao meio. O reino se divide em 2. 10 tribos formam o reino do norte, chamado Israel, e 2 tribos formam o reino do sul, chamado Judá. Começa a era da decadência espiritual e política. Reis perversos sobem ao trono e ignoram os avisos dos profetas. Homens como Elias, Isaías e Jeremias surgem como vozes solitárias, avisando sobre o juízo iminente, mas são ignorados e perseguidos. O aviso se cumpre. O reino do norte é brutalmente conquistado pelo Império Assírio e seu povo é disperso para sempre. Anos depois, é a vez do sul. O Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, cerca Jerusalém, as muralhas são rompidas, o templo de Salomão é incendiado e os tesouros são saqueados.
o povo é levado acorrentado para a Babilônia. Parece o fim da linha para a descendência de Abraão. No entanto, mesmo no exílio, a fé sobrevive. Jovens como Daniel mantêm a fidelidade mesmo na cova dos leões. 70 anos depois, o cenário geopolítico muda novamente. O Império Persa derrota a Babilônia e o rei Ciro emite um decreto permitindo que os judeus voltem para casa. Liderados por Zorobabel, Esdras e Neemias, eles retornam para uma Jerusalém em ruínas. Eles reconstroem o altar, o templo e as muralhas, mas nada é como antes. O novo templo é simples, sem a glória do passado, e o povo ainda vive sob domínio estrangeiro. A história do Antigo Testamento termina com o profeta Malaquias. Ele entrega uma última mensagem de esperança, prometendo que o sol da justiça nasceria, e então o silêncio, o céu se cala. Durante 400 anos, não há profetas, nem novas escrituras. O Império Grego surge, depois o Romano, trazendo estradas e uma língua comum, preparando o cenário sem saber, o mundo aguarda em trevas, com uma pergunta suspensa no ar e uma expectativa angustiante por aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente e mudar a história para sempre. Se você gostou dessa jornada e quer descobrir o que acontece depois desses 400 anos de silêncio, inscreva-se no canal e ative as notificações. A segunda parte dessa história está chegando. Obrigado por assistir.